Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva do Terra Viva DBO na TV, que é formada por peões de corações viajantes e amantes dos sertões, forjados na lida e acostumados na vida estradeira, pede licença para passar com a boiada nesta porteira e fincar nessa ribeira a nossa bandeira. E já vai convidando o povo aqui vivente para participar com a gente desta função novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa abrideira do dia. Inventando aqui uma nova palavra para explicar a situação atual do nosso setor pecuário em geral, o caso que está sendo passado é que nesta quinta-feira, dia 30, o Brasil está descomemorando 26 dias desde o fechamento da porteira da China para a nossa carne bovina. E o resultado é que essa trapeira virou de ponta cabeça a nossa praça boiadeira. Pois é certo que todo mundo que ganha a lida nessa vida de criar, engordar, abater e vender gado, incluindo o fazendeiro e o dono do frigorífico, já deve ter tirado muitas lições desses acontecimentos recentes, né? Uma das principais é o fato de que esse tal tratado existente entre os dois países, que foi a razão da suspensão dos embarques, para nós acabou virando uma grande bestagem, porque deixou todo o poder de decisão sobre a questão na mão do governo chinês, que ficou em vantagem para retomar ou não a negociação. Conforme o companheiro boiadeiro tem bem recordação, o tal acordo foi assinado lá em 2019, justamente por causa do aparecimento de um caso de falsa vaca louca em Mato Grosso também, que igualmente provocou grande alvoroço, não só na China, como também nos nossos principais clientes e nos concorrentes, né? O caso é que, naquela ocasião, o mundo inteiro ainda estava meio perdido em relação ao verdadeiro tamanho do perigo representado pela doença. E pouca gente sabia a diferença entre a manifestação clássica e a sua forma atípica. Aí, com o avançamento do tempo e da pesquisa científica, ficou definitivamente comprovado que a falsa vaca louca, que foi essa que apareceu aqui no Brasil, não representa nenhum risco para a saúde dos rebanhos nem da população. Esse entendimento foi abraçado e ficou consagrado pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, que já falou, repetiu e repisou oficialmente que não recomenda nenhum tipo de medida contra os países onde o problema venha a acontecer. Isso todo mundo está careca de saber, até a China, é lógico, né? Pois então, sendo esta uma verdade sabida, a pergunta a ser respondida é: por qual razão, afinal, a porteira ainda não foi reaberta para a carne bovina brasileira? A resposta é só o governo chinês que pode dar, mas isso eles só vão fazer quando quiserem, o que deixa as autoridades lá do gigante do Oriente Distante à vontade para manobrar a situação de acordo com o seu próprio interesse, seja ele justo ou não. Enquanto isso, para o lado brasileiro, só o que dá para fazer é ficar vendo a enrolação e esperar sem reclamar. Eita, que coisa mais mal feita, né? E tendo precisão de ajuntar mais a boiada, a gente vai segurar aqui a ponteira e fazer uma parada ligeira para esperar a culatra chegar. Mas é já que a nossa lida marchadeira vai recomeçar, aguarde. O companheiro boiadeiro pode até achar que a natureza faz isso por capricho, mas com certeza ela deve ter alguma razão nesse procedimento de produzir pasto demais numa hora e capim de menos na outra, sendo que a precisão de alimentação do gado é igual o ano inteiro, né? Aí, para voltear essa dificuldade, o amigo fazendeiro precisa ter na mão alguma das muitas tecnologias de conservação dessa comida, como é o caso da silagem pré-secada, por exemplo. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito na propriedade, a gente vai ter a satisfação de receber aqui a visita internética do zootecnista Ulisses Figueiredo, pesquisador e melhorista do Programa de Desenvolvimento de Cultivares de Espécies Tropicais da Barenbrug do Brasil, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Guaíra, aqui no interior paulista. Boa noite, Ulisses. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês. A satisfação é nossa. Ulisses, para a gente começar a prosa, o que é uma silagem pré-secada? Olha, Sidney, como você mesmo já comentou na prosa aí, a silagem pré-secada é uma das formas de conservação que a gente tem, de conservar o alimento forrageiro, guardar esse alimento para que ele possa ser usado, né, no período de entre-safra, respeitando as diferentes condições e regiões de clima do nosso país, né? Para ficar mais claro aí para o nosso produtor entender, as diferentes formas de conservação que a gente pode conservar o alimento pode ser dividido
basicamente em três tipos ou três formas de ensilagem, né? Uma delas é aquela onde a gente colhe a planta forrageira, quando ela está aí com 30, 35% de matéria seca, e já ensila ela no silo trincheira ou qualquer outra forma, no silo superfície diretamente. E a silagem pré-secada difere dela justamente porque, como o próprio nome já fala, ela é pré-secada. Então você tem que cortar a forrageira, tem que deixar ela esparramada na área para ela secar um pouco até que ela atinja aí entre 40% e 45% de matéria seca. Então ela é menos úmida do que a silagem quando você ensila direto. E teria uma terceira forma, né, disponível e diferente do pré-secado, que seria o feno quando a planta já está muito seca, já desidratou bastante, com aproximado 85% de matéria seca. Então, a silagem pré-secada é essa intermediária, o que a gente ensila a planta, ou seja, coloca ela numa condição com falta de oxigênio e aí permite que ocorra a fermentação daquela forragem que foi colhida ali com 40, 45% de matéria seca. E aí o nome silagem pré-secada ou pré-secado vem justamente pelo fato de que as forrageiras ou gramíneas tropicais e mesmo as gramíneas temperadas, quando a gente colhe ela ainda está com uma umidade muito alta. O teor de matéria seca é abaixo de 30%. Então você precisa deixar ela exposta ao sol no tempo para que ela seque um pouco e atinja aí esses 40, 45%, que é onde vai haver também ali condições para ver o processo de fermentação. Agora, como é que o fazendeiro deve começar a fazer o planejamento da empreitada de fazer silagem pré-secada, Ulisses? Como o próprio nome já fala, né, o planejamento dessa empreitada deve ser feito no planejamento forrageiro, ou seja, aquele produtor, independente do sistema de produção que ele tem, ao longo do ano ele sabe com quantos animais ele vai passar dentro da propriedade. E ele tem uma área X para a produção de alimento para aqueles animais durante todo o ano. E na região do Cerrado, por exemplo, há o período de estiagem, no sul há o período de vazio forrageiro, e normalmente o crescimento das plantas, eles não ocorrem por disponibilidade de água ou por muita baixa temperatura, e dessa forma ele precisa se planejar para isso, porque não vai ter crescimento da planta, ele precisa armazenar a forragem. E aí, sabendo disso, dentro dos diferentes volumosos que ele usa dentro da fazenda, ele pode aí lançar a mão dessa ferramenta, que é a silagem pré-secada, e ele vai saber assim, ó, meus animais vão consumir tantos quilos de matéria seca do meu volumoso durante o ano, e com isso ele consegue estimar aí quanto de área ele vai precisar para fazer do pré-secado. Agora, dá para usar qualquer tipo de capim para fazer silagem pré-secada? Olha, dentro do que a gente tem disponível hoje no mercado, a maioria deles pode ser usada. A exemplo, um dos mais usados é os sínodos, né? São as cultivares de sino. Como a gente tem, por exemplo, o sino do Barenbrug, que é multiplicado via semente, que traz uma facilidade, uma praticidade muito grande no estabelecimento, né? Podemos usar as braquiárias, os pânicos, no sul se usa também braquiárias no verão, ou tem também os produtores que usam as forrageiras temperadas, com azevém, como aveia. Então, são inúmeras as possibilidades de diferentes cultivares, de diferentes espécies, exceto algumas aonde o teor de umidade é muito alto. Por exemplo, os peniceto, ou mais conhecido como o capim-elefante, que é o nome comum, são plantas muito altas, que a última colheita dele está com matéria seca muito baixa, e devido à sua estrutura, a planta, a dificuldade de secar isso a campo, demora muito, o operacional é difícil, então são forrageiras que a gente ainda está aprendendo e não é recomendado aí usar para fazer o pré-secado. A silagem pré-secada ou pré-secado. Mas todas essas outras que eu comentei podem sim ser usadas. Para fazer o pré-secado, o companheiro boiadeiro vai ter de plantar uma área só para isso ou ele pode já usar um pasto que já está em produção? Bom, o companheiro boiadeiro ele pode sim usar esse pasto que está em produção, mas com algumas ressalvas, Sidney. Porque o que acontece? Quando a gente fala de pré-secado, a gente vai utilizar aí, equipamentos, né, máquinas que vão ter que entrar na área para poder fazer o corte, depois fazer o enleiramento dessa forragem que foi cortada, que está ali secando, e depois utilizar aí de
equipamentos para recolher essa massa para fazer a ensilagem, seja no silo trincheira ou equipamentos que fazem essa silagem, falando nos famosos silos de bolas, né? É isso que eu ia te perguntar Então, agora, né? Como é que o fazendeiro faz essa embalagem onde a silagem vai ficar armazenada, no caso do silo de bola, Ulisses? então, aí ele tem que ter o equipamento próprio, né? Que depois que você corta a forragem, ela vai ficar esparramada na área, pré-secando ali até atingir essa umidade ideal para caracterizar a silagem pré-secada. Ele vai usar o equipamento que a gente chama de ancinho, onde ele vai enleirar essa massa de forragem, e aí ele pode utilizar as enfardadeiras do tipo que faz silo bola, que ela recolhe diretamente a massa, faz uma massa no formato de bola, vem com filme plástico, reveste tudo isso e cria um ambiente ali com ausência de oxigênio, né? Que é anaeróbico, que promove essa fermentação da silagem pré-secada. Ou ele simplesmente pode utilizar de automotrizes ou outras máquinas que recolhem essa massa de forragem, joga no caminhão ou joga no vagão forrageiro e transporta isso para um silo trincheira, onde vai fazer a compactação e depois tampa com um filme plástico, como é feito, por exemplo, na silagem de milho ou na silagem de sorgo. Então, complementando a pergunta anterior, Sidney, ele pode sim usar, mas com essas ressalvas. Por quê? Ele precisa ter uma área plana, uma área onde não tem plantas invasoras, que não tenha cupim para facilitar o operacional. E quando ele corta aquela forragem que já é pasto, como tem ali não tem uma homogeneidade da forrageira por causa da morfogênese, plantas velhas, plantas novas, essa primeira forragem que ele colhe vai dar um pré-secado de má qualidade. Mas aí depois ele vai ajustando. Mas caso contrário, ele não atenda esses requisitos, tem a declividade que para as máquinas entrar e tudo, ele sim tem que fazer uma área nova, até mesmo para poder explorar melhor, escolher uma cultivar melhor, para ter maior sucesso aí na produção e na qualidade da silagem pré-secada. Agora, rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Ulisses, por quanto tempo a silagem pré-secada fica conservada em condição de uso nessa embalagem do silo bola? Olha, a partir de 40, 60 dias, né, desde que seja feita uma boa silagem, ele já pode começar a usar, isso pode ficar por um ano. E se a conservação esteja boa ali, não tenha problema de entrada de oxigênio, pode ficar por mais tempo também. Tá muito bom. Ulisses, eu queria agradecer demais a sua participação, muito interessante as suas informações, né? Muito obrigado, um abração para você e dá um abraço em toda a turma aí do pessoal, do seu pessoal aí de Guaíra e do Brasil inteiro. Até a próxima, Valeu, Ulisses. Sidney. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. E tendo a precisão de cumprir o compromisso com os anunciantes que sustentam a nossa apresentação aqui na televisão, a gente vai interromper por alguns instantes o serviço com mestiço, mas é já que a função vai recomeçar. Estamos de volta e com a pionada pronta e ajaezada para dar continuação na jornada, a gente anuncia agora a apresentação da nossa Conversa Leilão. E nesta quinta-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o terceiro leilão Estrelas da Seleção Basa Via Láctea, com a oferta de animais de leiteiro, desde que é um dos mais tradicionais criatórios da raça no país. E sobre este evento, eu converso agora com o Gustavo Scheibe, da equipe comercial das Fazendas do Basa. Gustavo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado por vocês fazerem o leilão aqui com a gente, sempre uma satisfação, né, receber vocês aqui, vocês que são de casa há muitos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vai ser essa oferta, como é que são essas fêmeas, o que o criador pode esperar desse leilão. Boa noite, Sidney, boa noite a todos que nos assistem, obrigado aqui pela oportunidade de poder falar. Então, a gente já é cliente há bastante tempo aqui do Terra Viva, né? E todos os nossos leilões hoje são feitos aqui virtualmente. Então, a Seleção Basa Via Láctea é uma sociedade entre as fazendas do Basa e uma fazenda chamada Via Láctea, que é da Colômbia e da Venezuela. Nós temos uma fazenda em Uberaba, arrendada, e a gente tenta selecionar o gado leiteiro da melhor maneira possível através de doadoras de alta fertilidade, alta produção leiteira. E a gente faz esses acasalamentos e vai tentando melhorar a cada dia. O leilão de hoje, Sidney, é um leilão especial, porque nós estamos no terceiro leilão dessa sociedade, né? E eu acredito que esse seja o nosso melhor leilão até hoje. A gente a cada leilão está tentando evoluir em termos de qualidade de animais, de apresentação dos animais,
de estrutura. A equipe também é uma equipe muito coesa, muito unida, e a gente, com o tempo, vai aprendendo a trabalhar melhor. Então, hoje nós temos no leilão doadoras, giro leiteiro de alta lactação, de famílias consagradas da raça. Inclusive, vamos oferecer uma feira da fábrica, que é a grande matriarca que o senhor Evandro Guimarães, das Fazendas do Baza, lançou no mercado. Ela foi campeã da Expo Zebu, bateu até um recorde de produção na Expo Zebu. E depois disso ela se consagrou como uma excelente doadora, nós já vendemos muitos produtos dela e ela continua produzindo animais excepcionais e melhorando bastante a condição leiteira do rebanho giro leiteiro do Brasil. Também vamos vender bezerras, novilhas, vai ser um leilão bem variado. Temos até um touro gir, ele chama Mirage, ele é filho de uma vaca chamada Foto da Cal, então tem uma variedade grande de lotes e de diversidade. Bom, a grife Baza já é extremamente conhecida e conceituada no Brasil inteiro, né? Como é que vai ser, Gustavo, a condição de pagamento desse leilão? Os leilões a gente costuma seguir sempre uma mesma condição, então nós fazemos em 30 parcelas, que são 15 duplas, e nós temos um desconto para pagamento à vista. Já temos uma carteira de clientes, as Fazendas do Baza realmente já vem fazendo leilões há muitos anos, né? O senhor Evandro foi, nos anos de 2008, 2009, o maior investidor da raça giro leiteiro do Brasil. Adquiriu animais de todos os plantéis consagrados do Brasil, todas as grandes fazendas, né, os criatórios mais tradicionais. E então nós temos uma variedade muito grande de plantel e a gente cada dia tenta oferecer um gado melhor. Como é que está o interesse, né, e o crescimento da raça aqui na América do Sul? Então, eu viajo bastante aqui para a América, viajava antes da pandemia, né? A gente agora teve que dar uma pausa por causa do problema da pandemia, mas acredito que logo vamos voltar. A gente sente que o giro leiteiro brasileiro, ele foi um gado extremamente bem desenvolvido, bem trabalhado. Eu já tive a oportunidade de ir, inclusive, para a Índia e a gente vê animais lá dando menos de 1 litro de leite por tirada, né? E aqui nós temos animais de 18, 15, 16, 20 litros. Então, o giro leiteiro hoje ele segue numa ascendente. O mercado é um mercado muito forte e o leite ele é necessário para todo mundo, é a proteína, né, Sidney? Bom, com certeza a gente vai acompanhar o leilão com vocês, né? A gente conhece já bem essa grife, né? Todo produtor de leite brasileiro tem referência dessa seleção, né? Então, muito obrigado pela presença, né? E com certeza a gente vai ver coisa muito boa nessa pista. Obrigado. Obrigado a você e boa noite a todos. Boa noite. Na beira da estrada, lideira uma fileira de coqueiros, uma bica d'água convidativa fez a comitiva parar aqui a jornada para descansar por um instante antes de seguir adiante com a empreitada. Mas já fique o companheiro informado de que quando o serviço for retomado e o gado estiver de novo marchando do eito, a gente vai conversar a respeito dos recentes acontecimentos no mercado do boi gordo, que serão anunciados agora pela seguinte manchete chamadeira. Enquanto a China negaceia e não reabre a porteira para a carne bovina brasileira, o dono do frigorífico está na beira do poço, o fazendeiro está com a corda no pescoço e a nossa praça boiadeira está despinguelada na descida da ribanceira. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Aproveitando o peditório do compadre Zé Honório, que está trazendo lá do Retiro do Oratório um gado engordado para ser apresentado no mercado, a gente passa agora aos companheiros do Brasil inteiro um relatório a respeito do andamento da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação. Sem medo de correr o risco de ficar parecendo que a gente está lendo notícia repetida e fazendo a recordação de que faz parte da nossa obrigação deixar a informação perfeitamente esclarecida, o caso que tem para ser contado é que 26 dias depois do fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira, a cadeia produtiva do setor está na beira do poço e tanto o pecuarista quanto o dono do frigorífico estão com a corda no pescoço. No caso da indústria, mesmo com um forte corte na programação de abates, a Câmara Fria está lotada e abarrotada de mercadoria. Já do lado do companheiro boiadeiro, o problema é que o comprador, que aliás não está fazendo nenhuma questão de entrar numa negociação, está aproveitando a situação para correr o trecho, anunciando o fim do mundo e descendo o facão derriçador de preço no valor da arroba. O resultado foi que, nesta quinta-feira, que foi a jornada derradeira do mês, mais uma vez o carretão despencou e afundou na descida do Estradão,
com o balanço do dia da Scott Consultoria registrando mudanças nas cotações em 24 das 32 regiões pesquisadas e todas foram no rumo de morro abaixo. E tendo de correr com o serviço por causa disso, a gente já pega na recitação da lista das derriçadas, que de novo foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi caiu para R$ 288,50 a prazo e livre do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a vaca desceu para R$ 277. No sul do estado, o macho piorou para R$ 285,50. No Rio de Janeiro, o boi voltou para R$ 294,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho foi rebaixado para R$ 282,50. No sul goiano, o boi recuou para R$ 281,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho já não passa de R$ 288,50. Em Dourados, o boi desandou para R$ 287,50 e a vaca para R$ 279,50. Em Três Lagoas, o comprador está querendo pagar pelo macho só R$ 284,50. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o boi escorregou para R$ 274,00 e a vaca para R$ 265. Na região sudoeste, o macho foi rebaixado para R$ 279,50 e a fêmea para R$ 271. No sudeste mato-grossense, o boi sai agora a R$ 273,00 e a vaca a R$ 264. No noroeste do Paraná, os preços novos são R$ 293,50 pelo macho e R$ 279,50 pela fêmea. No sul da Bahia, a foiçada cortou o boi para R$ 289,50 e a vaca para R$ 283,50. No oeste baiano, a vaca se largou para R$ 279,50. Nas Alagoas, o macho está sendo falado a R$ 293,50. No norte do Tocantins, a maior oferta pelo boi é R$ 281,50 e pela vaca R$ 275. No sul tocantinense, o macho custa R$ 279,50 e a fêmea R$ 273. Em Marabá, no Pará, o companheiro fazendeiro que quiser vender vai ter de aceitar pelo boi R$ 279,00 e pela vaca R$ 272. Em Redenção, o macho entortou para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 276. Em Paragominas, a vaca agora está por, no máximo, R$ 279,00. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, a fêmea caiu para R$ 9,60 o quilo vivo, o que daria R$ 288,00 se o negócio fosse por arrobas. Os dois burros companheiros andando de parelha no eito e batendo orelha em marcha macia já tinham feito esta viagem da Fazenda da Ramagem até a freguesia da Abadia tantas vezes que o carroceiro nem cuidava mais das rédeas de guia. E ninguém podia negar que a razão dessa juntidade, que começou por obrigação, se fortaleceu na amizade, na precisão de cumprir a mesma jornada, de formar uma parceria em cada empreitada, porque é na lida de todo dia que se ganha as melhores coisas da vida. Foi desse jeito, contando pedacinhos da nossa vida e da nossa lida de todo dia, em forma de poesia, que eu fiz o meu novo livro, O Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, nascido com a mesma intenção dos outros da série, de ser uma celebração da legítima cultura sertaneja brasileira. Se a companheira gostou e quiser saber como fazer para adquirir o exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br, ou então ainda campear o meu nome lá no Facebook. E depois de arrematar com poesia a lida do dia, a gente vai dando por vencida mais essa jornada, anunciando aqui a despedida e deixando já prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.